Para que nós possamos compreender realidades transcendentes, para que a gente possa penetrar algo que existe além da nossa compreensão atual, nós podemos lançar mão da analogia. Como os universos se organizam dentro de uma lei de ordem, nós podemos ver naquilo que está ao nosso alcance, como percepção, como compreensão, um reflexo daquilo que está além da nossa capacidade atual. Então, com a aplicação da analogia, nós podemos vislumbrar, podemos penetrar certos mistérios que, em estágios futuros da nossa evolução, nós vamos estar vivendo em maior plenitude. Para que esta possibilidade, para que esse recurso da analogia possa nos fecundar, possa nos trazer uma expansão da consciência, é preciso que a gente esteja disposto a abrir mão dos nossos conceitos, da nossa maneira de compreender, porque nós vamos estar pesquisando algo para nós incompreensível. Vamos estar contatando algo que não está no nosso molde, não está no nosso padrão, não está na nossa estrutura de pensamento, na nossa estrutura de sentimento, de ação. Então, tudo aquilo que é o nosso modo de pensar, aquilo que já é estruturado, adquirido, a maneira como nós compreendemos a vida, a maneira como nós nos relacionamos com a vida, com as pessoas, com as situações, tudo isso deve ficar muito flexível para que a gente possa, com a lei da analogia, começar a penetrar outros universos, outras compreensões. Se nós observarmos o nosso corpo humano, vamos ver que ele é algo muito mais amplo do que isso que a princípio nós consideramos. Muitas pessoas, se não for a maioria, consideram o próprio corpo físico como se fossem elas mesmas. E mesmo quando a gente tem a notícia, a gente já recebeu a informação de que a gente não é este corpo, que a gente não é este sentimento e o pensamento, é tão forte a identificação da nossa consciência com esse corpo, que no viver diário nós agimos como se fôssemos esse corpo físico. Então, vamos observar um pouco o que é esta entidade corpórea na qual nós estamos encarnados e por meio dela funcionamos aqui, nessa dimensão física. Nós sabemos o corpo físico é composto de células. Cada célula é uma unidade de consciência dentro do corpo. É uma unidade biológica. Cada célula assume uma forma que é própria para a função que ela tem que desempenhar dentro do corpo. Além dessas células que se agrupam em tecidos, em órgãos, existem outras formas de vida que compõem esse conjunto. Tantas bactérias, bacilos, vírus, substâncias diferentes que entram nessa composição, nesse todo. Diferentes estados de substâncias, líquidos, sólidos, minerais, tudo isso faz parte desse conjunto. E esse conjunto tem um funcionamento global, tem um funcionamento como uma unidade corpórea. Então, é como se o nosso corpo físico fosse uma entidade que tem uma vida própria, tem uma evolução, tem uma lei de ordem dentro do corpo físico. E essa entidade corpórea abriga em si milhões de pequenas vidas que têm a sua lei de ordem própria, que têm a sua vida própria
tem os seus ciclos de existência próprios dentro do ciclo de existência maior da entidade corpórea, porque é um corpo físico. Hoje vive 70, 80 anos, mas as células, as unidades ali dentro se renovam permanentemente, elas surgem, elas desenvolvem, elas desaparecem, surgem outras. A química do corpo está numa constante transformação. Então, existe uma atividade de pequenos ciclos dentro desse ciclo maior do corpo físico, da existência desta entidade corpórea. E tudo isso forma este corpo, forma esta entidade na qual nós funcionamos, por meio da qual nós agimos e atuamos aqui na dimensão física. O corpo físico, ele é material, ele responde a leis materiais. O ser que habita esse corpo, a consciência, ela não é material. A consciência é incorpórea, a consciência é imaterial. Ela, em essência, é totalmente livre das leis do corpo físico. Mas quando a consciência se projeta dentro do corpo, ela passa a se identificar com aquele corpo. Não é assim? Nós, como consciência individual, ao nos projetar dentro do corpo físico, nos identificamos com o sistema nervoso, com o funcionamento cerebral. Então, tudo aquilo que está dentro do âmbito do sistema nervoso, nós cremos que somos nós. E aquilo que está além do sistema nervoso, que está além da pele, é outra coisa, é outra pessoa. Mas isto é uma questão de modo de sentir, de modo de pensar, de maneira de perceber. Nós percebemos assim porque nós estamos dentro deste mecanismo corpóreo e, identificados com o sistema nervoso, nós acreditamos que nós somos o sistema nervoso. Então temos a impressão que terminamos na pele. Mas não é exatamente assim. Mas o que é importante agora é nós vermos essa situação deste modo para, com a lei da analogia, nós podermos compreender algo do que está acontecendo hoje no planeta e podermos colaborar com isso inteligentemente. Deixarmos de ser um obstáculo para certas criações, certas mutações que devem ocorrer na evolução humana e passarmos a colaborar com isso bem criativamente. Então, assim como existe esta entidade corpórea, na qual estamos encarnados como seres imateriais, como consciência, existe um corpo universal. Então, no corpo universal, na entidade universal, existe uma multiplicidade de seres, de unidades de consciência, de células que formam tecidos, que formam órgãos. As mesmas leis que criaram o nosso corpo e que organizaram o nosso corpo assim como ele é, estas mesmas leis atuam no corpo universal. E são elas que, ao criar o corpo universal, com galáxias, com estrelas, com planetas, com diferentes dimensões de densidade, com reinos da natureza, com minerais, vegetais, animais, humanos, anjos, devas, arcanjos. As leis que criaram tudo isso são as mesmas leis que criaram também o nosso corpo. E as mesmas leis que movem a evolução do universo, do cosmos, movem a evolução do nosso ser e a evolução desta entidade corpórea na qual nós estamos encarnados. Então, este universo
cósmico, ou universo solar, ou esse universo planetário no qual nós existimos, todos esses universos são regidos por leis. E essas leis, ou estas energias, ou estas consciências, ao organizarem a criação dentro de uma lei de ordem, dentro de uma lei de hierarquia, elas criam as formas, criam os seres e os reinos. Então, nós como humanos sobre a Terra, nós fomos criados por energias. Existem diferentes classes de energias, e dentre essas várias classes de energias universais, assim como dentro do nosso corpo, existem diferentes sistemas com diferentes funções, então no cosmos existem diferentes linhas de luz, diferentes classes de hierarquias. Dentre essas hierarquias existe uma classe, certos fios, certas linhas de luz que lidam com a criação das formas. E dentre essas hierarquias criadoras, existe aquela que é conhecida na doutrina secreta, na sabedoria antiga, como os jardineiros do espaço. Então, esta denominação, que é uma denominação simbólica, é uma denominação dentro da lei da analogia, porque para nós contatarmos uma realidade transcendente, nós precisamos da analogia. Então, esta classe de hierarquia, de consciências muito ampla, cósmica, estelar. Então, para isso entrar na nossa compreensão diminuta, precisa da analogia. Então, essas forças criadoras são conhecidas como os jardineiros do espaço. Porque jardineiros, nós compreendemos o que é. O espaço, nós vislumbramos o que seja. Então, jardineiros do espaço sugere para a nossa compreensão atual, de uma maneira até poética, evoca em nós um sentido de reverência pela obra desses seres, pela obra dessas entidades, dessas hierarquias. Então, essas hierarquias criadoras, esses jardineiros do espaço, estão neste jardim que é o universo Terra, neste jardim que é a consciência humana, que é uma entidade sobre a Terra, neste jardim que é o reino animal, que é outra entidade que vive no universo Terra, no reino vegetal, o reino mineral. Essas forças criadoras, essas entidades estão trabalhando, estão preparando o solo, colocando sementes, preparando o jardim para que ele possa entrar num outro ciclo de criação, num outro ciclo de manifestação. Então, esses jardineiros do espaço estão muito próximos a nós como essência imaterial. Eles comungam do mesmo impulso que cria todas as formas, todos os seres, e que é a consciência em si, porque a consciência é una, como a gente pode vislumbrar. Então, o que estaria acontecendo hoje, o que estaria acontecendo conosco como entidade humana neste jardim que é o planeta Terra? A humanidade e o planeta não surgiram da substância material. Tudo o que existe surge daquilo que é imaterial, que é incriado. Então, quando tem início o movimento dessas forças criadoras cósmicas,
o universo começa a se organizar dentro das leis de criação. Então, dentro do universo Terra, a humanidade veio dos planos internos, imateriais, e foi se condensando. A entidade humana foi tomando forma. E a uma certa altura, dentro dos ciclos de evolução desta entidade humana, esses ciclos são conhecidos como as grandes raças, a uma certa altura, esta entidade humana foi assumir um corpo físico, denso, mineral, corpóreo, parecido com o corpo que nós temos hoje. Ou seja, o nosso corpo atual é uma derivação deste primeiro corpo físico que a humanidade assumiu. Então a humanidade veio se densificando e, a uma certa altura, a sua corporalidade se tornou densa, material. E foi preciso até que houvesse uma separação dos sexos para que houvesse uma procriação dentro da densidade que a humanidade foi ingressando, a densidade material, da substância, da dimensão na qual a entidade humana estava encarnada. Um reino humano, ele deriva de um reino animal que teve experiência num ciclo anterior. Então, a essência imaterial que existe em nós, a consciência em nós, antes de chegar nesse estágio, nessa escola, que é a vida da entidade humana, percorreu escolas anteriores no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Então esta essência de vida, ela percorreu outras escolas antes de chegar aqui, na escola humana, no estágio humano. A essência incorpórea. E ocorreu o seguinte, que uma parte desta humanidade que somos nós, proveio de uma escola, de um reino animal que fracassou. Então nós viemos de uma experiência que não chegou a se consumar. Aquele universo planetário que era a escola que nós estávamos, ou uma parcela desta humanidade estava, fazendo o seu curso como reino animal, esta escola fracassou. Ela não chegou ao final da sua linha. E tudo aquilo que evoluía nessa escola ficou, num certo sentido, incompleto. Algo ficou incompleto na nossa evolução. Então, quando, com uma essência de vida, nós transmigramos para este planeta, que é o universo Terra, e começamos a nossa evolução aqui como reino humano, estamos falando em termos de humanidade como um todo. Existem mesclas, seres que fizeram parte deste reino humano e que vieram de outras proveniências, mas existe uma parcela importante da humanidade que veio desta escola que fracassou. Então, ao ingressar no reino humano, foi preciso que os jardineiros do espaço fornecessem para nós, como essência de vida, uma substância corpórea que completasse o nosso transcurso dentro do reino animal também, porque nós tínhamos algo a completar ali. Então, ao formar o nosso corpo físico, esses jardineiros do espaço, essas entidades cósmicas que guiam a evolução dos reinos em todos os universos, eles criaram para nós um corpo com uma lei de ordem que nós conhecemos como DNA. Então, isto que é o DNA, que é uma lei de ordem corpórea, é uma lei que dita como o corpo físico se organiza. Este DNA, este código, essa lei foi tirada do reino animal. Então, eles selecionaram, dentre o reino animal que existia na época, o ensinamento diz que foi retirado de uma certa espécie de um dinossauro. E este código, então, forneceu para nós
o material que nós íamos funcionar e que ia nos dar a possibilidade de fazer essa transição de um estágio meramente animal, como homem animal, e para que pudéssemos receber a centelha do pensamento. Sem a atuação desses jardineiros do espaço, nós estaríamos ainda antes da Idade da Pedra. Então foi a intervenção que sempre existiu destas consciências que guiam a evolução, que forneceu esta organização do DNA e pôde nos fornecer a centelha do pensamento. Havia ali uma possibilidade de desenvolvimento. Mas, por karma, por nós não termos completado um certo estágio como reino animal, ao ingressar no reino humano, nós trouxemos uma parte do reino animal conosco. Tanto assim que nesta humanidade a parte animal é ainda forte, é ainda presente. No transcurso desses tempos, nós não soubemos transmutar e elevar essa parte animal para colocá-la dentro de uma organização humana que entrasse em contato com aquilo que estava além do humano, aquilo que estava nos níveis, nos reinos e na dimensão espiritual e divina. Então, nós ficamos, num certo sentido, atrasados dentro desta organização que nos foi dada como campo evolutivo. Nós confirmamos certos aspectos que deveriam ser transcendidos e não tocamos aqueles aspectos que tinham que ser desenvolvidos. Então, por exemplo, dentro desta organização do DNA, o nosso corpo tem glândulas, tem hormônios, e dentro do transcurso dos tempos, nós confirmamos as glândulas que diziam respeito à evolução animal e não desenvolvemos as glândulas que diriam respeito a uma evolução humana e supra-humana. Então, apesar do conhecimento científico de hoje, pouco se sabe a respeito da glândula timo, da tiroide, da pituitária, da pineal. Se conhece dessas glândulas aquele mínimo que diz respeito ao funcionamento animal do ser. Então, todas as possibilidades que seriam humanas e supra-humanas e que estariam disponíveis dentro desta materialidade do corpo, sequer foram tocadas, ou foram tocadas e desenvolvidas por aqueles poucos seres que alcançaram o desenvolvimento de uma forma pioneira, além da massa humana. A massa humana não só confirmou o estágio animal, como em muitos aspectos regrediu em relação ao nível do reino animal hoje sobre a Terra. Os seres humanos hoje, nós fazemos coisas que estão aquém do estágio animal. Então, vemos como é preciso nós despertarmos o funcionamento superior do nosso ser. Isto, até quimicamente, o nosso corpo tem que ter uma outra materialidade, uma outra organização corpórea para responder a esses impulsos superiores. E é preciso nós termos em conta esta possibilidade de um desenvolvimento superior e termos em conta a presença desses jardineiros do espaço, porque de outro modo nós vamos nos encontrar num beco sem saída. Nós vamos nos deparar com um campo de conflito que é como se a evolução sobre a Terra tivesse chegado a um final. E não é um final. Nós estamos num momento de um salto evolutivo, nós estamos vivendo uma mutação. Só que esta mutação, ela não vem da substância terrestre, ela não vem dos átomos materiais, nem dos desejos e nem do pensamento humano. Esta mutação, ela vem de dentro para fora. Ela vem do cosmos para a Terra. Ela vem das dimensões imateriais
e se projeta na dimensão material, dando para essa dimensão material uma outra organização, uma outra lei de ordem, que será própria para o ciclo evolutivo que está para iniciar. Então nós temos que ter isso presente. Hoje, por exemplo, se sabe cientificamente, e já é até divulgado pelos meios de comunicação, que de 40 anos para cá, a espécie humana está se tornando gradualmente, cada vez mais, incapacitada de reproduzir. Então, a capacidade reprodutiva humana, física, está reduzindo a passos largos. E alguns pesquisadores constataram que nós criamos uma estrutura de vida que nos tornou praticamente incapazes de sair desta corrente que nos leva para uma impossibilidade de reprodução sobre a Terra. Se fôssemos contar com a nossa ciência humana, se fôssemos contar com o nosso conhecimento humano, se fôssemos contar com as nossas escolhas humanas, a humanidade estaria vivendo o seu final sobre a Terra. Estaríamos vivendo as últimas décadas da humanidade sobre a Terra. Então é preciso nós termos em conta esta evolução superior, nós termos em conta esses mundos invisíveis, para que a gente possa estar dentro desta humanidade e dentro desta civilização que está perecendo, que é um cadáver sobre a superfície da Terra, mas de uma maneira criativa, para que nós possamos estar dentro deste jardim que é o universo Terra, trabalhando com a nova semente, trabalhando com os impulsos que os jardineiros do espaço estão trazendo. Então nós não vamos lutar com aquilo que está decompondo, que está morrendo, que chegou no final de um ciclo. Esse final de um ciclo não é o final da humanidade, nem o final da vida sobre a Terra. É o final de uma etapa, de uma civilização decadente, mas tem outra etapa. Então, são as novas sementes que nós temos que buscar dentro de nós e fora de nós também. É isto que tem que ser regado, nutrido, protegido, para que possa desenvolver. Então, existe muito trabalho a ser feito, mas na direção correta, na direção da luz, na direção evolutiva. Então, para que haja essa transição na vida planetária, as forças criadoras que criam os universos, que são cósmicas, siderais, estelares, essas forças criadoras, essas hierarquias, estão presentes na Terra de uma maneira especial, para possibilitar que esta mutação aconteça. E elas se manifestam, elas se mostram, elas atuam neste universo, dentro das leis deste universo também. Então elas trazem leis cósmicas, energias cósmicas para o âmbito terrestre e vão transformando a lei terrestre com esta presença cósmica. Então, elas podem se manifestar como luzes no céu, podem se manifestar como naves. Naves são campos de energia cósmica que estão dentro do campo planetário e que trazem para este campo planetário uma lei cósmica. Então, como é possível que uma lei de uma estrela, de uma outra galáxia, uma lei de criação que é atuante e ativa numa outra estrela, esteja presente dentro do campo planetário? É possível por intermédio dessas hierarquias e das naves
que são este campo energético, um campo magnético, energético, que mantém aquela lei estelar ativa aqui. Então é como se tivéssemos o oceano terrestre e dentro do oceano terrestre entra uma bolha de lei cósmica e que circula naquele oceano irradiando e fazendo o trabalho que tem que fazer. Então, aquelas unidades de consciência do corpo da humanidade, aqueles de nós, aqueles seres humanos que podem responder a este chamado dos jardineiros do espaço, que podem receber em si essa nova semente, esses seres são levados até as naves para que possam entrar em contato com leis cósmicas e que possam ser reorganizados, possam receber uma nova lei de criação em si e dentro da humanidade eles se tornarem uma nova semente. Então, quando nós, humanos, somos levados até as naves, em corpos sutis, nós estamos entrando em contato com leis universais, com leis cósmicas que não pertencem a esta Terra. E recebemos impulsos de leis criadoras que vão começar a organizar o nosso ser e vão organizar até o corpo físico, de maneira que nós, como instrumentos, possamos responder a essas leis. Então, o trabalho dos jardineiros do espaço hoje é muito ativo, porque eles estão preparando uma mudança muito importante na humanidade como um todo e nos outros reinos também. Estas consciências, os jardineiros do espaço, eles atuam por meio de campos de energia que nós chamamos naves laboratório. Então, de novo, dentro da lei da analogia, por não ter como explicar esta presença sideral, nós usamos algo alegórico, uma alegoria, uma analogia. Então dizemos naves laboratório. Naves, nós imaginamos algo. Laboratório, também nós imaginamos algo, onde se faz uma experiência, onde se desenvolve algo que não existe ainda. Então, isto é dentro da lei da analogia. Mas, quando somos levados para as naves laboratório, nós estamos entrando em contato como almas, como corpo de luz, como mônadas, ou até em corpos sutis, com um campo de energia sideral presente na Terra e que nos dá uma chave de criação, nos dá uma chave de ordem que vai construir até o nosso corpo físico de maneira diferente, de uma maneira mais sutil. Então os nossos corpos se tornam aptos a responder às novas leis, as leis da nova humanidade, as leis da nova Terra. Existe uma grande base de trabalho para essas hierarquias criadoras, que é conhecido como nave alfa. Então, de novo, dentro da analogia, dentro da lei da analogia, nave alfa. Então, alfa é a primeira letra do alfabeto. Alfa é o princípio de todas as coisas, dentro da ordem de criação, deste alfabeto cósmico. Então, esta nave alfa, este grande campo de energia que veio até a Terra e que está aqui atuante, esta nave alfa serve de base de trabalho para os jardineiros do espaço. Esta nave alfa, ela responde a uma lei de ordem cósmica, então ela responde a uma lei de hierarquia. Então existe uma hierarquia que é regente dessa nave alfa, se nós podemos dizer assim. Então existe uma consciência muito ampla, cósmica, que dirige, que tem na sua aura
todo o funcionamento desta grande base de trabalho, que é a hierarquia Soin. Então, esta consciência Soin, esta entidade Soin, este oceano de consciência tem dentro de si uma multiplicidade de outros seres, de outras energias, de outras hierarquias, atuando neste sentido, de trazer novas leis de criação para este universo Terra. Esta hierarquia Soin, ela trabalha com um conselho interno, então, que simbolicamente podemos chamar de conselho interno da nave alfa. Este conselho interno é uma confluência de consciências que ajudam a fazer um translado, uma intermediação entre a consciência terrestre e a consciência Soin. Então é como se fosse um transformador, por meio do qual esta hierarquia Soin pode irradiar a sua energia para o universo planetário e pode receber as respostas da substância planetária, da consciência planetária e, assim, ir trabalhando, ir moldando a nova vida. Juntamente com este conselho interno da nave alfa, nós temos os jardineiros do espaço, essas entidades criadoras que diretamente trabalham na plasmação, na construção da forma nos reinos, então da forma no reino humano também. Essas consciências estão em contato bem próximo a nós, nos planos internos. Do ponto de vista destas hierarquias, do ponto de vista cósmico, do ponto de vista evolutivo, é dito que sobre a Terra a festa começou. Então, para a vida cósmica e para a essência imaterial que existe em todos os reinos sobre a Terra, a essência imaterial que está no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano, nos reinos dévico e angélico, hierarquia Kaji e Nanji, para essa essência imaterial, para a vida planetária interna, a transformação que está acontecendo hoje é júbilo, porque é um trabalho de libertação. Tudo aquilo que se construiu na forma sobre a Terra, que aprisionou a consciência, e basta olhar em torno que nós vamos ver que nós não construímos algo belo e evolutivo, pelo contrário. Então toda a vida que está aprisionada nesta forma sobre a Terra está se preparando para se libertar, para ingressar uma forma humana, uma forma animal, uma forma vegetal, mineral, mais própria, mais radiante, mais flexível, mais moldável, mais responsiva à luz interna. Então é motivo de júbilo, é uma festa que, para alguns que estão iludidos com a própria materialidade, com a própria forma, pode trazer medo, mas para aqueles que amam a transformação, é motivo de júbilo, de alegria, e o nosso papel dentro deste movimento planetário, que não é uma campanha ecológica, não é uma campanha beneficente, é um movimento planetário de uma nova ordem, uma ordem cósmica que vem de dentro para fora, do invisível para o visível, reorganizando, purificando, reordenando, salvando a vida sobre a Terra. Então cabe a nós participar deste movimento planetário em comunhão com consciências cósmicas e em comunhão com a vida intraterrena, com a humanidade que existe nas dimensões internas do planeta e que está disponível para trabalhar ombro a ombro conosco,
numa fraternidade universal. Se nós tivermos presente a realidade dos jardineiros do espaço, tivermos presente no coração, se tivermos presente a nave alfa, a hierarquia Soin, nós começamos a voltar as nossas antenas, os nossos sentidos para estas dimensões onde essas realidades existem. E se nós colocamos a nossa atenção nisso, a nossa energia vai nessa direção. E a nossa energia indo nessa direção, nós começamos a nos abrir para essas presenças que estão aí permanentemente aguardando que nós possamos colaborar neste amplo trabalho. Existem certos mantras que podem facilitar este trabalho. O mantra em si não é suficiente para nos colocar em contato com esta dimensão interna da consciência, mas ele é uma ferramenta que nos prepara, nos afina e, se estivermos com aspiração, se estivermos com a atitude correta, se estivermos voltados para a nossa realidade interna, o mantra é um instrumento potentíssimo que nos facilita, nos propicia, nos capacita a receber os influxos, os impulsos dessas entidades criadoras. Existem 2 mantras em Irdim que, bem especificamente, podem nos auxiliar nesse trabalho. O primeiro é o mantra de sintonia com a nave alfa e com a hierarquia Soin. Então é um mantra que pode ser usado no sentido de nós nos sintonizarmos com a obra criadora sobre a Terra, com a entidade planetária que agora recebe influxos cósmicos para uma nova etapa de criação. E o mantra que nós já conhecemos é o seguinte: Soin, 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 Soin. Manuak Sikiuk Nawa. Manuak Sikiuk Nawa. Então, se nós usarmos este padrão de ritmo e de sons, são palavras no idioma Irdim, então estes sons e esse ritmo, repetidamente pronunciados, vão construindo em nós, no nosso campo mental, no nosso campo astral e no nosso campo etérico físico, uma possibilidade de sintonia com realidades transcendentes. Em outro sentido, nós vamos sendo curados. Soin, 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 Soin. Manuak Sikiuk Nawa. Manuak Sikiuk Nawa. Então isso pode ser repetido onde estivermos. Silenciosamente podemos trazer este mantra no coração. Existe um segundo mantra que nos favorece uma sintonia com este conselho interno da nave alfa. Ao pronunciar este mantra, devemos nos colocar como seres internos e nos dispomos a ser um prolongamento dessa obra de criação evolutiva, um prolongamento desta obra da evolução sobre a Terra. E o mantra é o seguinte: Antumina Iku Saivai Naitum Ikik Namai Avatai Sarum. Antumina Iku Saivai Naitum
Ikiknamai Avatai Sarum. Então a repetição deste mantra vai criando um outro ambiente dentro de nós, vai possibilitando que a gente deixe de estar identificado com o nosso corpo físico, com o nosso sistema nervoso, com as nossas crises emocionais, com as crises mentais, vai possibilitando que a gente desperte para a realidade do que nós somos e para a realidade do momento que nós estamos vivendo sobre a Terra. Então, vai nos possibilitando deixar de ser levados por essa correnteza que está se degradando. Vai possibilitando que nós sejamos portadores de uma nova semente. Antuminaiku, Saivai Naitum, Ikiknamai, Avatai Sarum. Então nós colocamos amor aí, nós fazemos uma invocação, uma abertura para uma transformação, para uma mutação do nosso ser. Esses dois mantras, então, podem nos ajudar muito neste trabalho de sintonia, nesse trabalho de abertura para uma transformação total, interna e externa. E como complemento a esses dois mantras, nós temos um terceiro mantra de sintonia com a hierarquia Kaji e Nanji, que são essas hierarquias criadoras, dévicas e angélicas. E deste mantra nós podemos tomar a última estrofe e trazê-la bem permanentemente neste trabalho. Esta estrofe é o seguinte: Nanji, Nanji Atuma, Shimani, Uiknatu, Kaji, Kaji Wana, Kaji Nintuma Yamunau. Repetindo então, Nanji, Nanji Atuma, Shimani, Uiknatu, Kaji, Kaji Wana, Kaji Nintuma Yamunau. Então, com esses três mantras, a qualquer momento do dia, quando nós nos lembramos, nós trazemos esse mantra para a consciência. Então, estamos presentes nessa terra para transformar o que existe, não para confirmar o que existe. Nós estamos nessa terra para fazer o que os outros não fazem, para fazer o que os outros não querem fazer. Nós estamos nessa terra para fazer o que é o prolongamento desta lei de ordem cósmica, sideral. Então nós temos que ter isso em conta nas nossas pequenas decisões, nas nossas pequenas deliberações, na maneira como nós organizamos a nossa agenda, aonde nós colocamos o nosso tempo e a nossa energia. Existe uma lei de ordem cósmica que está para se plasmar, para se projetar sobre a Terra. E nós somos parte desse circuito. Se realizamos um trabalho assim em grupo, formamos um canal maior do que um canal individual. Um canal mais amplo, então, que pode receber e transmitir uma potência maior da energia criadora, se estivermos na atitude correta. Então, um grupo que trabalhe nesse sentido deve ser um grupo que tenha a mesma sintonia, deve ser um grupo que tenha o mesmo grau de aspiração. Eu vou entoar os mantras frase por frase e repetimos em coro. Então, nos reconhecemos como seres internos, irmanados a essas hierarquias, irmanados às leis criadoras, e nos voltamos então para essa realidade interna com um sim, aceito
prosseguir. Soim, 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 soim. Manuak Sikyu Kinawa. Manuak Sikyu Kinawa. Soim, 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 soim. Manuak Sikyu Kinawa. Manuak Sikyu Kinawa. Vamos ter presente o conselho interno da nave alfa, este grande campo de energia cósmica, curadora sobre a Terra. Antumina Iku, Saivai Naitum, Ikik Namai, Avatai Sarum. 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 Avatai Sarum. Avatai Sarum. Incluímos as hierarquias criadoras Kaji e Nanji, as entidades dévicas e angélicas. Nanji, Nanji Atuma. Shimani Wiknatu. Kaji, Kajiwana. Kaji Nintuma Yamunau. Nanji, Nanji Atuma. Shimani Wiknatu. Kaji, Kajiwana. Kaji Nintuma Yamunau. Soim, soim, soim. Manuak Sikyu Kinawa. Manuak Sikyu Kinawa. Soim, soim, soim. Antumina Iku, Saivai Naitum, Ikik Namai, Avatai Sarum. Nanji, Nanji Atuma. Shimani Wiknatu. Kaji, Kajiwana. Kaji Nintuma
Yamunau. O Amanaika Shiminika.